O sol nascia sobre o Rio de Janeiro com a frieza de quem já viu demais. Os prédios espelhados de vidro refletiam um céu sem nuvens, e o vento trazia o cheiro salgado do mar misturado com o de concreto novo, o perfume dos homens que constroem impérios sobre ruínas. Rafael Moreira observava a cidade do alto da cobertura. Tinha 32 anos, terno escuro, o mesmo olhar cansado de quem aprendeu cedo que o sucesso cobra mais caro do que o fracasso. Na mesa, 2 taças de cristal ainda úmidas com o vinho da noite anterior e um jornal dobrado, com a manchete que ele odiava ler. A morte de Augusto Moreira deixa em aberto o futuro da Moreira Empreendimentos. O pai dele estava morto há 3 dias, mas o que realmente o perturbava era a forma como as pessoas pareciam comemorar isso em silêncio. As ligações não paravam. Acionistas, advogados, políticos, todos querendo saber a mesma coisa. Quem seria o novo rosto do império? Rafael, no entanto, só queria silêncio. Pegou as chaves do carro e desceu antes que o telefone voltasse a tocar. A cidade de Quebradal, o trânsito na Avenida Atlântica estava parado. Pelas janelas dos carros de luxo, via-se uma cidade que fingia ser perfeita menos. Mas bastava atravessar o túnel para que o cenário mudasse completamente. Rafael dirigiu sem destino, cruzando bairros e lembranças, até chegar a um lugar que parecia esquecido pelo tempo. Vila Esperança. As casas amontoadas, o cheiro de peixe, o riso das crianças correndo descalças. Ali o mundo era feito de improviso menos, mas tinha algo que o mundo dele nunca tivera. Verdade. O carro de luxo destoava de tudo. Quando parou em frente a uma pequena escola comunitária, algumas pessoas o observaram com desconfiança, mas ele não se importou, saiu, respirou o ar pesado e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o coração bater fora do ritmo. Foi então que a viu. Camila Rochaella estava de pé na porta da escola, segurando um balde de tinta e um pincel. Cabelos castanhos presos num coque bagunçado, roupa simples, sorriso sereno. Os olhos dela, escuros e firmes, pareciam enxergar através das pessoas, como quem já conheceu o pior e decidiu não temer mais nada. Posso ajudar? Ele perguntou, aproximando-se com cautela. Ela olhou de relance, avaliando. Só se for para pintar parede. Aqui ninguém precisa de discurso bonito. A resposta veio seca, mas não agressiva. Rafael sorriu, de leve. Acho que consigo segurar um pincel. Camila entregou o balde com naturalidade, sem reconhecer quem ele era. E talvez tenha sido melhor assim. Ali, ele não era o herdeiro dos Moreira. Não era símbolo de poder ou culpa menos, apenas um homem tentando encontrar sentido. Eles pintaram juntos em silêncio. As mãos se sujaram. O sol queimava e as risadas das crianças ecoavam ao fundo. Por um instante tudo parecia simples, até que uma mulher mais velha apareceu na janela e chamou: Camila, já chegou o repórter para a entrevista. Rafael levantou a cabeça, curioso. Camila suspirou. Eu já vou, dona Lourdes. Ele percebeu o cansaço no olhar dela, menos o tipo de cansaço que não vem do trabalho físico, mas o peso de carregar o mundo nas costas, o nome que queima enquanto ela limpava as mãos. O repórter se aproximou, cumprimentando-a com empolgação. Professora Camila, a senhora pode comentar sobre o incêndio 2013? O projeto de reconstrução ainda está parado. Rafael congelou. Incêndio, 2013. Essas palavras soaram como facas. Ele conhecia essa história, menos todos no círculo empresarial conheciam, mas ninguém falava dela. Um projeto da Moreira Empreendimentos que terminou em tragédia. Um conjunto habitacional mal planejado. Fios expostos, 47 mortos. Entre eles, um pedreiro chamado Eduardo Rocha. Camila respondeu. Sem perceber o olhar dele, o incêndio levou meu pai. E levou muito mais do que uma casa. Mas a justiça ainda não voltou. As mãos de Rafael tremeram. Camila Rota, ou mesmo sobrenome. Ele deu um passo para trás.
o coração batendo rápido. A mulher diante dele era filha do homem que o Império Moreira havia destruído, e ele, o herdeiro do nome que ela odiava. O peso do passador à chuva começou de repente, fina e fria. Camila correu para proteger as crianças, rindo da confusão, sem notar que Rafael permanecia imóvel sob a água. O balde de tinta caiu, o branco escorrendo pela rua como um rastro. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre o riso dela e a culpa dele. Quando ela finalmente se virou, ele já não estava mais lá. O carro desaparecera entre os becos, levando junto o segredo que voltava a respirar. O herdeiro e a Manchadê volta à cobertura. Rafael abriu o cofre do pai. Entre documentos e cheques havia uma pasta amarelada com o nome do projeto, Vila Esperança menos fase 1. Folheou as páginas e viu o relatório de incêndio, os laudos falsificados, as assinaturas compradas e, no final, uma anotação à mão, escrita pelo próprio Augusto Moreira: o caso está encerrado. Nenhum dos sobreviventes deve ser indenizado. Evite contato com os Rocha. Rafael fechou os olhos. Aquele império que todos chamavam de herança era, na verdade, um monumento erguido sobre cinzas humanas. No silêncio do escritório, ele viu o reflexo de si mesmo no vidro e, pela primeira vez, teve nojo do próprio sobrenome. O início do fim lá fora. O Cristo Redentor iluminava a noite. As luzes da cidade piscavam como promessas falsas. Rafael segurou o dossiê e, com um gesto rápido, o trancou numa gaveta. Mas o nome dela, Camila Rocha, não saiu mais da cabeça. Ele sabia que precisava vê-la de novo. Não como o homem que herdou a culpa, mas como alguém disposto a desfazê-la. Mal sabia Rafael que o amor, quando nasce da culpa, tem o gosto de fogo e sal, e que cada passo em direção à redenção aproximaria também da ruína. 2 dias se passaram desde o encontro. 2 dias em que Rafael tentou convencer a si mesmo de que era apenas coincidência, menos um acaso cruel do destino. Mas o nome Camila Rocha ecoava como um trovão nos corredores da mente. Ele sonhava com o fogo, com gritos, com o rosto do pai sorrindo em meio à fumaça. A culpa não dorme. Ela espera o silêncio da noite para sussurrar de volta ao lado errado da cidade. No 3º dia, ele voltou à Vila Esperança. Vestiu-se de forma simples, camisa de algodão, calça jeans, carro deixado a quilômetros dali. Queria ser invisível. Mas não há como esconder a postura de quem nasceu cercado por muros altos, menos a forma de andar. O olhar que mede o mundo como se ainda pudesse comprá-lo, caminhou pelas vielas, entre cheiros de comida frita e música alta vindo de algum bar. As pessoas o observavam com curiosidade. Um homem branco, de fala contida, olhos perdidos, um corpo fora de lugar na frente da escola. Viu as crianças desenhando no chão com giz colorido. Camila estava sentada no degrau, lendo um livro de capa gasta. O vento fazia alguns fios de cabelo escaparem do coque e dançarem sobre o rosto dela por um instante. Rafael esqueceu o motivo que o levara ali. Tudo parecia simples demais, humano demais. Você voltou, disse ela, sem levantar o olhar. Sim, geralmente, quem vem aqui uma vez não volta. Rafael se aproximou devagar. Acho que deixei algo pendente. Ela fechou o livro, intrigada. Uma parede mal pintada. Ele sorriu. Talvez o café e o nome queima mais. Tarde, sentaram-se num pequeno café, improvisado, no canto da rua, menos uma barraca, com cadeiras de plástico, cheiro de café torrado e pão com manteiga. Camila o observava como quem tenta decifrar um idioma esquecido. Havia algo nele que não combinava com o entorno. O jeito de segurar a xícara, o modo de escolher as palavras. Você não é daqui, ela disse, direta. Não, trabalha com o quê? Construção. A palavra saiu com peso. Camila desviou o olhar para o chão, lembrando-se do incêndio. Rafael percebeu e tentou mudar de assunto. Por que continua aqui? Porque se eu for embora, tudo isso desaparece, respondeu, apontando para a escola. Aqui, cada criança é uma promessa que o mundo esqueceu. Alguém precisa lembrar. Ele a admirou em silêncio.
Enquanto o mundo dele construía arranha-céus, o dela erguia pessoas. Mas então um homem alto apareceu, aproximando-se com um olhar protetor. Camila, tudo bem? Era Jonas, um ativista local e amigo de infância dela. O tipo de homem que o povo da vila respeita menos e que qualquer forasteiro teme. Tudo sim, Jonas. Ela respondeu. Calma. Esse cara? Perguntou, encarando Rafael com desconfiança. Rafael estendeu a mão. Rafael? Jonas não aceitou. Nome bonito, mas não combina com o lugar. Camila cortou a atenção. Ele só veio ajudar na escola. Jonas deu um meio sorriso. Até os ricos estão descobrindo que aqui tem alma, né? A frase ficou no ar como uma faca disfarçada de ironia. O peso da mentira naquela noite. Rafael voltou para o apartamento. O reflexo no espelho parecia o de um estranho, o herdeiro Moreira com o olhar de um invasor. Ele abriu a gaveta, tirou novamente a pasta Vila Esperança menos fase 1 e passou os dedos sobre o nome do pai. Sabia que precisava contar a verdade. Mas como dizer à filha de Eduardo Rocha que o homem diante dela era o herdeiro do assassino de seu pai? A campainha o interrompeu. Era Clara, sua assessora menos e ex-namorada, alta, elegante, loira, com o mesmo perfume caro que dominava os jantares corporativos. Rafael, onde você anda? Os diretores estão surtando. Tem outros assuntos agora. Outros assuntos? Você sumiu no meio da transição da empresa. Talvez seja isso que eu queira sumir. Ela o olhou, surpresa. Você está estranho. Isso é por causa da morte do seu pai? É por causa da vida que ele deixou para mim. Clara suspirou. Você fala como se fosse possível fugir do seu próprio nome. Rafael respondeu sem cara lá. Talvez eu esteja tentando aprender a merecê-lo. Entre 2 mundos dias se passaram. Rafael continuou indo à vila, sempre sob algum pretexto. Ajudar na pintura, levar material, instalar lâmpadas. Camila começou a confiar nele, devagar, mas sincera. E cada sorriso dela o fazia esquecer, por alguns segundos, o peso da culpa. Mas Jonas observava à distância. Sabia reconhecer quando alguém escondia algo. Certa tarde, durante um mutirão, uma caixa de ferramentas caiu da mochila de Rafael. De dentro, deslizou um crachá corporativo dourado, com o nome gravado Rafael Moreira, vice-presidente executivo, Moreira Empreendimentos. O silêncio foi imediato. Camila olhou o crachá. Depois, para ele, o mundo, de repente, perdeu o som. É isso? Ela sussurrou, a voz trêmula. Você veio brincar com a minha dor? Rafael tentou se explicar. Eu não sabia como dizer. Dizer o quê? Que é filho do homem que matou o meu pai? As palavras cortaram o ar como vidro. As crianças, curiosas, observavam da janela. Jonas se aproximou e empurrou Rafael com raiva. Som daqui, Moreira, antes que alguém te jogue no fogo que vocês deixaram. Camila virou o rosto lágrimas contidas. Vai embora, Rafael, antes que o silêncio vire ódio. Ele ficou parado por um instante, sentindo o peso do nome que sempre defendeu se transformar numa sentença. Depois, virou-se e saiu sob a chuva que começava a cair. O eco do passador naquela noite, Camila ficou sozinha na escola, o coração em ruínas. Queria odiá-lo, precisava odiá-lo, mas por alguma razão, a imagem dele, debaixo da chuva, sozinho, parecia mais triste do que falsa. Ela olhou para um mural pintado na parede, um sol nascendo sobre o mar, feito pelas crianças, e sussurrou, sem perceber. Por que tinha que ser ele? Longe dali, Rafael dirigia sem rumo. A cidade brilhava como uma miragem cruel. No banco ao lado, o crachá, sujo de lama, refletia o nome que agora ele desejava esquecer. O som da chuva no para-brisa se misturava com sua própria respiração trêmula. E no fundo da mente uma frase se repetia. O amor nunca devia existir entre o algoz e a vítima. Mas o amor, teimoso como o mar, já havia começado e nada mais poderia pará-lo. O tempo passou lento como ferida aberta.
Desde o dia em que Rafael fora expulso da Vila Esperança, o ar parecia mais pesado. Camila continuava dando aula pintando paredes, sorrindo às crianças menos, mas era um sorriso feito de hábito, não de alegria. As pessoas na vila falavam baixo sobre o acontecido, como se aquele nome, Moreira menos ainda, pudesse incendiar o chão. Jonas, vigilante, fazia questão de aparecer todos os dias, verificando se o invasor não voltaria, mas no fundo até ele percebia algo que não podia confessar. Camila andava diferente, mais calada, mais distante, como quem perdeu uma guerra que nunca quis lutar. Entre o ódio e a saudade à noite, Camila sentava-se na varanda da pequena casa, olhando o morro iluminado pela cidade lá embaixo. O vento trazia o som dos carros, das risadas, da vida que continuava, e no meio daquele ruído, ela jurava ouvir a voz dele. Rafael lembrava-se de como ele olhava para as crianças, não com piedade, mas com uma espécie de culpa mansa. Lembrava das mãos dele, grandes, limpas demais para aquele lugar, segurando o pincel com cuidado. Lembrava do jeito que ele ouvia homens como ele não costumavam ouvir, mas então o nome voltava à mente como ferro quente. Moreira, o homem que destruiu seu pai, sua casa, seu mundo, e o filho que agora aparecia com o mesmo rosto triste e os mesmos olhos buscando perdão. Camila fechava os olhos e sussurrava para si: amor e perdão são coisas diferentes. Eu não vou confundir. Mas o coração, teimoso, não entendia de lógica. O outro lado do vidro alto de Ipanema, Rafael vivia trancado na cobertura que agora lhe parecia uma prisão de cristal. A cidade lá fora brilhava, mas ele via apenas reflexos. As reuniões da empresa continuavam menos, só que sem ele. Clara, a ex-namorada, tentava trazer Chloe de volta à rotina. Aos jantares, às promessas: Rafael, o conselho precisa de você. O conselho precisa de lucros, não de mim. Você vai destruir o que seu pai construiu. Ele já destruiu o suficiente por 2. Clara o olhou, confusa e ferida. Você ainda pensa naquela mulher, não é? Rafael não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Naquela noite, abriu a gaveta e pegou a pasta com o nome Vila Esperança. Dessa vez, não a fechou. Folheou cada folha como quem reabre um túmulo. Entre relatórios e recibos, encontrou algo novo. Uma carta não enviada, endereçada ao pai dele. Senhor Augusto, não quero indenização, quero apenas que diga a verdade. Que o fogo não foi acidente, que meu pai morreu tentando salvar crianças, enquanto seus homens fugiam. Código rocha as mãos de Rafael. Tremeram. Camila havia escrito aquilo há anos e nunca recebeu resposta. O pai dele a ignorou, e agora a dor dela era o eco do silêncio que a carta encontrou. Rafael se levantou. O ar parecia faltar. Sabia que não podia mudar o passado menos, mas talvez pudesse fazer o que o pai. Nunca teve coragem. O retorno invisível dias depois voltou à vila menos desta vez, sem se deixar ver. Parou o carro longe, observando de longe a escola. Camila ria com as crianças no pátio, o cabelo solto, as mãos manchadas de tinta. Ele a observava com uma saudade que doía como febre. Não queria atrapalhar, nem ser perdoado. Só entender como alguém podia continuar acreditando no mundo que já atraiu tantas vezes. Foi então que viu Jonas, o homem notou de longe, subiu o beco e parou diante dele. Veio procurar o quê, Moreira? Perguntou, com voz firme. Nada. Só precisava ver se ela estava bem. Ela estava até você aparecer. Rafael manteve o olhar calmo. Eu sei o que seu pai fez. E o que o meu pai fez? Jonas riu, amargo, o povo daqui não tem espaço para remorso de rico. Rafael hesitou. Depois tirou do bolso um envelope. Isso não é dinheiro.
É um pedido de perdão, documentos da empresa, provas, tudo que ela tentou conseguir por anos. Jonas o olhou com desconfiança. E por que dar isso agora? Porque a verdade pertence a ela, não a mim. Jonas ficou em silêncio, pegou o envelope e se afastou. Mas antes de descer o beco, virou-se e disse: se for mentira, juro que nem o seu nome vai sobrar para enterrar. Rafael respondeu sem se defender: talvez eu mereça isso. A verdade chegando naquela noite, Jonas entregou o envelope a Camila. Ela o abriu com cautela. Dentro havia cópias de contratos, e-mails e a carta que ela mesma havia escrito, menos a mesma que achou que ninguém jamais leria. Ao ver a letra, as lágrimas vieram. Rafael tinha guardado aquilo todo esse tempo e agora devolvia. Camila encostou na parede, o coração batendo descompassado. Jonas tentou conter o impulso de consolá-la. Não confia nele, Camila. Ele está jogando algum jogo. E se não for jogo? Ela perguntou, quase num sussurro. E se for arrependimento? Jonas bufou, Unos bufou. Arrependimento de rico é luxo. Mas Camila não respondeu. O olhar dela estava distante e fixo na carta. O elo entre dois mundos. Escrita por uma mulher ferida e lida por um homem que herdou a culpa. O vento do amanhã no dia seguinte. Camila subiu o morro sozinha, antes do amanhecer. O céu ainda estava cinza e a brisa trazia o cheiro do mar distante. No bolso, levava um envelope. No peito, uma dúvida que queimava. Quando chegou à estrada, viu o carro dele parado à beira da vista. Rafael estava lá, de pé, olhando o horizonte, o mesmo olhar de quem espera um julgamento que sabe que vai perder. Ela se aproximou devagar. Por cu? Perguntou. Ele se virou, os olhos cansados, porque alguém precisava dizer o que meu pai nunca teve coragem. Camila levantou o envelope. Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei, mas talvez seja um começo. O vento soprou entre eles, carregando o som do mar. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Só o silêncio, pesado, vivo, cheio de tudo que ainda não sabiam sentir. E quando Camila finalmente desviou o olhar, uma lágrima escorreu. Não era perdão. Ainda N-O, mas já não era ódio. O fim do começou. Rafael observou enquanto ela se afastava pela estrada, o envelope apertado nas mãos. Sabia que aquela mulher era tudo que o mundo dele tentou destruir e tudo que ele precisava para se reconstruir. Camila desceu o morro em silêncio. O sol começava a nascer por trás das casas tortas e o céu se tingia de laranja. Talvez o dia ainda não trouxesse paz, mas, pela primeira vez, ela sentiu que a esperança podia voltar a respirar. E lá em cima, no alto do morro, Rafael fechou os olhos e deixou o vento levá-lo menos como quem aceita o próprio destino, mesmo sabendo que o amor que sente nunca devia existir. A manhã começou com o som seco do noticiário. Na tela, o logotipo da Moreira Empreendimentos girava, acompanhado por uma manchete que fez o sangue de Rafael gelar. Documentos vazam e expõem corrupção em projetos da Moreira Empreendimentos. A imagem seguinte mostrava o prédio central da empresa cercado por câmeras e repórteres. E, no rodapé, uma frase ainda mais perigosa. Denúncia anônima enviada à imprensa revela manipulação de laudos no incêndio de 2013 em Vila Esperança. Rafael ficou imóvel. Sabia o que estava vendo, os papéis que entregara a Jonas. A verdade agora estava exposta, nua, brutal, sem contexto. Mas junto com ela vinha o caos. O império colapsou na sala de reuniões. Os diretores gritavam uns com os outros. Acusações, medo, desespero. Clara entrou apressada, segurando o telefone. Rafael, a imprensa quer um pronunciamento. O Ministério Público abriu uma investigação. Então, finalmente, o que era podridão virou manchete. Você está entendendo o que isso significa? Ela rebateu. Eles acham que foi você quem vazou. Ele riu sem humor. Talvez eu tenha mesmo feito isso indiretamente. Meu Deus, Rafael. Clara colocou a mão na testa.
Seu pai pode ter sido o diabo, mas você está destruindo o império dele com as próprias mãos. Não é destruição. Clara, é purificação. Ela o olhou com raiva. Sabe quem vai queimar junto? Você. Rafael olhou pela janela. Lá fora, os helicópteros sobrevoavam o prédio como abutres. Então queimar é o que me resta, o peso da verdadeira vila. A notícia explodiu como fogo em mato seco. Camila assistia ao mesmo noticiário, sem saber se devia chorar ou agradecer. As pessoas se reuniam na praça, exaltadas, gritando por justiça. Jonas foi o primeiro a aparecer. Você viu o que fez? Ele disse, com os olhos brilhando, é o fim da dinastia Moreira. Camila respirou fundo. E começo de quê, Jonas? De justiça não nasce do ódio. Ela nasce do que vem depois. Ele a olhou, confuso. Você ainda está sentindo pena dele? Camila não respondeu. Mas dentro dela, o conflito era uma tempestade. Rafael podia ser o filho do algoz menos, mas tinha sido também o único que teve coragem de entregar a verdade. Mesmo sabendo que isso o destruiria, o inimigo invisível à noite. Rafael foi chamado a uma reunião de emergência num hotel de luxo na Barra da Tijuca. Quando entrou no salão, encontrou rostos familiares, empresários, políticos, advogados, os mesmos homens que jantavam com o pai e brindavam às custas do sofrimento alheio. No centro da mesa, um homem de terno cinza o encarava. Henrique Moreira, tio de Rafael, o verdadeiro cérebro por trás do império. Parabéns, sobrinho. Você conseguiu o que nenhum concorrente fez. Destruir o próprio nome. Eu só revelei o que vocês esconderam. Henrique deu um meio sorriso. A ingenuidade é um luxo que o poder não permite. Você jogou lama em todos nós, lama. Rafael respondeu, tenso. Vocês é que construíram tudo sobre cadáveres. Henrique bateu com a mão na mesa. Cuidado com o que diz. A empresa é uma máquina, e quem tenta para lá acaba esmagado. Rafael o olhou nos olhos. Então, me esmaga, mas não me peça para mentir. Henrique se levantou, aproximando-se. Sabe o que é pior que a morte, Rafael? Ser esquecido. E o que é pior que ser lembrado? Rafael retrucou. Ser lembrado como monstro. O silêncio cortou o ar. Henrique suspirou, voltando à poltrona. Você sempre foi o idealista da família. Mas idealistas, no fim, só servem para serem sacrificados. A tempestade e o nome do lado de fora. A chuva caía pesada. Rafael saiu do hotel com o coração latejando. Sabia que o tio não ameaçava à toa. O Império Moreira não seria enterrado sem enterrar alguém junto. Ele entrou no carro, dirigindo sem rumo, até chegar ao março. Ali, estacionou e saiu, deixando o vento e a chuva o engolirem. As ondas batiam nas pedras, como se o mar também gritasse o nome dele. No reflexo da água, viu-se de novo o homem que tentou consertar o passado e acabou quebrando o presente. Pegou o celular. Havia uma mensagem de número desconhecido. Você ainda não entende o jogo. Agora não é mais sobre culpa, é sobre sobrevivência. A tela pisco e o aparelho desligou sozinho. O nome dele enquanto. Isso, Camila recebia uma ligação de uma jornalista. Professora Camila Rocha, estamos apurando a denúncia. O senhor Rafael Moreira disse algo sobre a senhora ser a única pessoa em quem ele confia. Poderíamos conversar? Camila ficou muda. O nome dele doía e ao mesmo tempo queimava de saudade. Ela olhou para o envelope sobre a mesa, o mesmo que ele deixara para Jonas. Por que ele faria isso? Por que arriscar tudo por alguém que o odiava? Ela desligou sem responder. E, pela primeira vez, percebeu que o ódio que sentia por ele era a forma mais cruel de amor. Aquele que ainda não foi aceito. O caçador de sombras na manhã seguinte. Rafael acordou com o som de batidas fortes na porta. 3 homens de terno o esperavam. Polícia!
federal. Temos um mandado de busca e apreensão. Enquanto reviravam a casa, Rafael observava em silêncio. Henrique havia cumprido a ameaça. Agora ele era o culpado oficial. O bode expiatório, perfeito. Um dos agentes encontrou o dossiê. Rafael tentou explicar, mas o homem o interrompeu. Guarde suas palavras para o juiz. Senhor Moreira, ao ser levado, flashes das câmeras o cegaram. Lá fora, repórteres gritavam perguntas. E, no meio da multidão, Camila o viu sendo empurrado para dentro do carro da polícia. O olhar dele a encontrou por um segundo. Molhado, ferido, cansado, mas calmo. Como se dissesse, eu faria tudo de novo. O eco da queda naquela noite. As manchetes tomaram conta das telas. Rafael Moreira é preso por corrupção e manipulação de provas. Mas entre as linhas frias da notícia, o público não sabia que o homem algemado havia sido o único, disposto a expor o próprio inferno. Camila apagou a TV. O silêncio da casa parecia sufocá-la. Abriu a janela e olhou o céu, o mesmo céu que cobria o mar, onde ele agora devia estar pensando nela. E sussurrou, com voz trêmula: às vezes, a verdade é o castigo dos inocentes. O vento entrou, frio, levando consigo o cheiro distante da chuva e da saudade. E, pela primeira vez, Camila sentiu que o destino deles estava selado, não pelo amor proibido que viveram, mas pela coragem que os uniu. Mesmo quando o mundo inteiro se voltou contra, a prisão não tinha cheiro de ferro, tinha cheiro de tempo parado. Rafael Moreira sentou-se no banco frio da cela, as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar perdido no chão úmido. Do lado de fora o barulho constante de chaves e passos ecoava como um relógio que não sabe descansar, desde que fora preso. Ele não recebera visitas, nem da família, nem dos advogados, nem de Clara. O Império Moreira se desfez como vidro rachado, cada pedaço tentando cortar o outro antes de cair. Mas Rafael, estranhamente, não sentia o medo, sentia algo mais perigoso, uma paz amarga, porque, pela primeira vez, não estava fingindo. Estava pagando o julgamento da cidadã do lado de fora. O Rio de Janeiro fervia. As redes sociais, os jornais, as ruas, todos queriam sangue. O sobrenome Moreira agora era sinônimo de corrupção, morte, arrogância. E Rafael, o rosto público do desastre. Na Vila Esperança, os moradores comemoravam a prisão como se fosse carnaval. Fogos, música, gritos, mas entre o barulho, uma mulher não sorria. Camila, enquanto o povo dançava. Ela observava em silêncio, o coração apertado. Sim, ele era um Moreira, mas também era o homem que devolveu a verdade, que olhou nos olhos dela sem fugir, que carregou a culpa como cruz. Jonas se aproximou, suando, feliz. Acabou, Camila! Ele está preso! Ele está preso! Finalmente, justiça! Ela olhou para o horizonte. Bingan. Jonas parou, confuso. Qual a diferença? No fim, a diferença é que a vingança alimenta o fogo. A justiça tenta apagá-lo. Ele suspirou. Você ainda defende ele? Não, mas não consigo odiá-lo. Jonas desviou o olhar. Sabia que aquele não consigo dizia mais do que qualquer desculpa. O preço do nome 3 dias depois, Clara apareceu na penitenciária. Usava um tailleur impecável e o mesmo perfume caro de sempre. Mas por trás do rosto maquiado havia algo novo. Medo, Rafael, eles querem te destruir completamente, disse, sentando-se diante dele. O seu tio conseguiu manipular tudo, até os e-mails que você entregou, Henrique. Ele murmurou, cansado. Sempre soube que o velho lobo não morreria de fome. O conselho te jogou pros leões. Todos os contratos agora estão no nome dele. Rafael riu, um som seco. Perfeito! 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 Ele queria o império limpo, e eu dei o sangue para limpar. Clara abaixou o olhar. E que vai fazer agora? Esperar o tempo passar.
disse ele, e vê quem aguenta mais, o ódio do mundo ou o silêncio da verdade. A escolha de Camila naquela noite, Camila caminhou até o mar. O céu estava nublado e as ondas batiam nas pedras como se reclamassem do destino. Ela pensou no pai, no incêndio, nos anos de luta e no homem que agora estava preso, não pelo que fez, mas pelo que tentou desfazer. Voltou para casa. Sentou-se à mesa e abriu o envelope novamente. Entre os documentos, encontrou um papel menor, dobrado, um bilhete escrito à mão. Se um dia eu desaparecer, não procure justiça nos tribunais. Procure nas suas próprias mãos. Rua Camila fechou os olhos. Aquela caligrafia firme, calma, quase resignada, menos era a mesma que assinava o nome Moreira, agora transformado em maldição. Na manhã seguinte, pegou um ônibus para o centro da cidade. Vestiu-se com simplicidade, mas o olhar dela tinha o foco de quem decidiu não fugir mais na porta do Ministério Público. Entregou todos os documentos originais, mas desta vez, não como denúncia, menos como testemunha. Quero depor, disse, e quero contar o que ele realmente fez. O testemunhou. A sala estava cheia de câmeras, jornalistas, promotores. Camila sentou-se diante do microfone e respirou fundo. As luzes eram intensas, mas os olhos dela não tremiam. Meu nome é Camila Rocha, a senhora é filha de Eduardo Rocha, uma das vítimas do incêndio em 2013, correto? Sim. O promotor fez uma pausa. E por que está aqui hoje? Camila olhou para as câmeras. Porque todos dizem que o senhor Rafael Moreira é o culpado. Mas não é? Ele não? O promotor franziu o senho. Não, ele foi o único que tentou consertar o que o pai dele destruiu. Os murmúrios começaram. Os jornalistas se entreolharam. Camila continuou, firme. O senhor Moreira entregou documentos que incriminam o próprio tio, Henrique Moreira. Foi ele quem falsificou os laudos e comprou as autoridades. Rafael arriscou tudo para expor a verdade. O promotor a interrompeu. E por que o senhor Rafael não denunciou oficialmente? Porque o sistema que o pai dele construiu é o mesmo que o condenaria. Silêncio. As câmeras se aproximaram e Camila concluiu: a justiça nunca nasce da mentira, mas às vezes precisa do sacrifício de quem carrega o nome errado. A queda dos Lobochoras depois, as manchetes mudaram de tom. Testemunho de Camila Rocha liga Henrique Moreira à falsificação de provas. Nova investigação pode inocentar. Rafael Moreira Henrique, ao ver as notícias, quebrou um copo de cristal contra a parede. Maldita garota Rosnou. Ela vai se arrepender de abrir a boca, mas o estrago já estava feito. A verdade, menos aquela que o império tentara afogar, voltava à tona, mais forte que nunca. Entre o céu e as grades na cela, Rafael ouviu o guarda chamar seu nome. Moreira, tem visita. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu parar. Camila estava ali, sem maquiagem, sem medo, o rosto sereno, mas os olhos cheios de tempestade. Você não devia ter vindo, disse ele, rouco, e você não devia ter feito tudo sozinho. Ele sorriu, amargo. Agora o nome Moreira vai arder por mais 100 anos. Camila se aproximou das grades. Às vezes o fogo purifica. Rafael a olhou, em silêncio. Entre eles, as baras frias pareciam desaparecer por um instante. As mãos quase se tocaram. Eu não queria te arrastar para isso, ele disse. Já tô aqui, respondeu. E agora é comigo. O guarda pigarreou, quebrando o encanto. Camila deu um passo atrás, mas não desviou o olhar. Eu vou te tirar daqui, Rafael. Depois a gente decide se o amor que não devia existir ainda pode sobreviver. O som da porta de ferro se fechou atrás dela, ecoando como batida de coração. Lá fora, o céu começava a clarear. E dentro da cela, Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Porque às vezes, a liberdade começa quando alguém acredita em você, mesmo que o mundo inteiro não acredite mais.
A chuva caía grossa sobre o rio naquela noite. O som dos trovões misturava-se ao rugido distante dos carros na avenida, enquanto a cidade parecia prender a respiração. Camila olhava pela janela do pequeno apartamento onde se escondia, com os olhos fixos nas luzes da cidade. Desde o depoimento, sua vida virara um campo minado. O telefone tocou. Ela hesitou por um instante antes de atender. Do outro lado, uma voz masculina menos fria, cortante. Você acha que pode desafiar o Moreira e sair viva disso? O coração dela disparou. A ligação caiu, deixando o som de respiração presa no ar. Camila sabia. A tempestade que começava não era do céu, era dos homens que tinham medo da verdade. O retorno de Henrique na mansão Moreira, Henrique observava as manchetes de jornal com um sorriso cínico. As paredes da sala refletiam a luz azulada da TV, onde seu nome finalmente aparecia nas investigações. Mas ele não parecia abalado, parecia se divertir. Eles acham que uma menina de bairro vai me derrubar, disse, acendendo um charuto. Que ingenuidade deliciosa. Do outro lado da mesa clara, Moreira, a irmã de Rafael, estava pálida. Henrique, a polícia já tem provas. É questão de tempo para te levarem. Ele a olhou com desdém. Tempo é o que eu mais tenho, minha querida. E dinheiro, o que não me falta. Henrique se levantou, andando lentamente até a janela. Mas, e se a testemunha desaparecesse? Clara empalideceu ainda mais. Você não pode estar falando sério. Eu nunca brinco com poder. A luta de Camila nos dias seguintes, Camila passou a viver como uma fugitiva. Mudava de endereço, trocava o chip do celular, dormia pouco, mas mesmo cansada, não se arrependia. No pequeno quarto, guardava uma pasta com cópias de todos os documentos que Rafael havia entregado antes da prisão. Cada página era uma bomba pronta para explodir, e ela sabia que, se caísse nas mãos erradas, seria o fim dela. Certa manhã, enquanto tomava café em uma padaria escondida, uma figura familiar se aproximou. Era Jonas, o amigo de infância. Camila, o que você fez foi corajoso, mas agora eles querem te calar. Eu sei, então foge antes que seja tarde. Ela o olhou firme. Fugir? É o que eles esperam que eu faça. E eu já passei a vida inteira fugindo. O planou na prisão. Rafael recebeu uma carta anônima. As palavras eram curtas, mas o impacto devastador. Eles vão atrás dela. Proteja Camila, mesmo daqui. Código ele reconheceu a letra de Clara. O sangue gelou. Rafael chamou o advogado. Imediatamente. Preciso falar com a promotoria. Tem informações novas. Rafael, se fizer isso, eles vão te transferir para a segurança máxima. Que, seja... Mas Camila não pode morrer por minha causa. A emboscada naquela noite, Camila voltava para casa em um táxi. A rua estava deserta, as luzes piscando com a chuva fina. De repente, um carro preto surgiu no retrovisor. O motorista olhou para ela, tenso. Senhora, acho que estão nos seguindo. Camila virou-se. 2 faróis se aproximavam rapidamente. Antes que pudesse responder, o carro atrás acelerou e bateu na lateral do táxi. Crash! O veículo rodopiou, parando contra um poste. Camila, atordoada, tentou abrir a porta, mas o cinto estava preso. Do outro carro, 2 homens saíram correndo, rostos cobertos. Ela gritou, lutou com o cinto até conseguir se soltar, saindo pela outra porta. Correu sob a chuva, descalça, tropeçando nas poças de água. Atrás dela, os passos ecoavam. Uma voz gritou, pega ela! Camila virou na esquina e se enfiou em um beco. O coração batia tão forte que doía. Ela encostou na parede, tentando conter o choro. De repente, uma mão puxou-a para dentro de uma garagem abandonada. Ela tentou gritar, mas a pessoa tapou sua boca. Xi! Sou eu, disse uma voz abafada. Camila regalou os olhos. Jonas! Ele fez sinal de silêncio. Eles estão por toda parte. Eu te avisei. Como você me achou? Eu tava te seguindo para garantir que chegasse bem.
Camila respirou fundo, tremendo. Eu não posso continuar fugindo. Então você vai morrer, Camila. Ela o olhou nos olhos. Se for para morrer, que seja lutando pela verdade. O preço do silêncio na manhã seguinte, as notícias explodiram. Testemunha do caso Moreira sofre atentado em Copacabana. Camila Rocha desaparecida após perseguição. Rafael soube pela televisão dentro da cela. O coração dele parou por um segundo. Ele gritou com o guarda: eu preciso de um telefone. Agora, guarda ignorou. Rafael agarrou as grades, batendo com força. Eu juro por tudo que há em mim. Se ela morrer, esse império cai comigo. O grito ecoou pelas celas como trovão. A aliança, inesperada horas depois, Clara apareceu diante do juiz com um pedido inesperado. Quero colaborar com a investigação. O juiz levantou a sobrancelha. A senhorita Moreira vai depor contra a própria família? Contra o crime, não contra o sangue. Ela entregou um pendrive. Aqui está tudo. As gravações, as transações, os e-mails. Onde conseguiu isso? De onde o inferno guarda seus segredos? Do computador de Henrique. O dia seguinte, Camila acordou num quarto estranho, com a cabeça latejando. Jonas estava ao lado, cuidando de um ferimento na testa dela. Onde estamos? Ela perguntou. Numa casa segura. Um amigo meu da polícia te trouxe para cá. Ela se sentou devagar. Rafael sabe que eu estou viva? Jonas hesitou. Ainda N-O-O. Mas ele vai saber. Camila olhou para o teto. A dor misturava-se a raiva, a ternura, a saudade. Eu vou acabar com o Henrique, Jonas. Nem que seja a última coisa que eu faça. Jonas abaixou a cabeça. E se ele acabar com você primeiro? Ela sorriu, fraco. Então, que ele saiba que eu não tive medo. A chuva parou, mas na cidade o ar continuava pesado. A guerra entre verdade e poder só estava começando, e dessa vez ninguém sairia ileso. O amanhecer no Rio tinha cheiro de ferro e maresia. A chuva havia dado uma trégua, mas o vento ainda trazia o frio dos dias em que o sol se recusa a nascer por completo. Na cobertura silenciosa dos Moreira, Clara caminhava descalça entre os móveis de mármore, segurando uma pasta preta contra o peito, lá dentro. Havia o que restava da sua coragem menos e o fim do império da própria família. O pactou na sala escura. Camila esperava. Os olhos dela ainda traziam marcas do medo e das noites sem dormir. Mas a voz soava firme. Achei que você nunca viria. Clara pousou a pasta na mesa. Se eu não viesse, eu me tornaria o que sempre odiei. As duas se olharam por um instante, um olhar que misturava desconfiança e reconhecimento. Eram de mundos opostos, mas naquele momento compartilhavam o mesmo inimigo. O que tem aí? Perguntou Camila. Clara abriu a pasta. Dentro, pilhas de documentos, fotos, extratos bancários, tudo. As provas que Henrique guardava contra todos nós. Ele usava o império como escudo e como arma. Camila folheou as páginas com as mãos trêmulas. Isso é o suficiente para prendê-lo. Sim, mas também é o suficiente para destruir meu irmão, disse Clara, com um nó na garganta. Silêncio. A palavra irmão ficou pendurada no ar, pesada. Camila levantou o olhar. Rafael não precisa ser destruído. Ele precisa ser libertado. Clara sorriu de leve. Você fala dele como se ainda acreditasse no amor. E você fala como quem esqueceu o que é acreditar. As duas se encararam por um instante. Duas mulheres que o destino jogou em lados diferentes da mesma guerra. O fantasma do pai enquanto. Isso. Rafael permanecia na cela. O corpo cansado, mas a mente em alerta. As palavras de Clara na última carta ecoavam dentro dele. O passado ainda não acabou. Naquela noite, sonhou com o pai, Augusto Moreira, menos sentado diante dele, como nos velhos tempos.
Mas no sonho, o olhar do pai não trazia mais autoridade, trazia julgamento. Você manchou o nome que construí. Eu limpei o que você sujou, pai, e por isso vai morrer sozinho. Rafael acordou suando frio, as mãos trêmulas. As paredes da cela pareciam se fechar sobre ele, mas no fundo, uma certeza começou a nascer. Se quisesse destruir o Império dos Moreira, teria que enterrar o nome que carregava. A ameaça. Camila e Clara se preparavam para entregar as provas ao Ministério Público quando o telefone de Clara vibrou. Na tela, um número desconhecido. Não atende, disse Camila. Mas Clara atendeu, mesmo assim, do outro lado. A voz rouca e calma de Henrique. Eu sabia que você não resistiria ao charme da traição. Minha querida sobrinha. Clara gelou. Acabou, Henrique? Eu tenho tudo o que preciso para te enterrar. Você sempre foi uma boa atriz, mas Meriga, você tem certeza de que quer ver seu irmão morto de verdade? Camila se aproximou, tentando ouvir. Henrique continuou, porque se essas provas vierem à tona, Rafael nunca mais sai da prisão. Silêncio, o som do vento passando pela janela. Era o único ruído entre elas. Henrique deu uma risada. Baixa, a escolha é sua. A verdade ou o sangue. A ligação caiu. Clara ficou imóvel. Camila a encarou. Não acredita nele, né? O problema é que eu conheço ele e quando Henrique fala de sangue, ele não está falando por metáfora. A barganha no dia seguinte, Clara foi ao encontro de Henrique. O escritório dele era o mesmo de sempre. Paredes cobertas por quadros caros e silêncio de cemitério. Henrique a recebeu com um sorriso calmo, quase paternal. Eu esperava por você, disse ele. Vim te ouvir mentir pela última vez. Henrique abriu uma garrafa de vinho e serviu 2 taças. O problema das pessoas honestas é que elas confundem justiça com pureza. E o problema dos monstros é achar que o mundo é o espelho deles. Ele riu, gostando da provocação. Você tem coragem, deve ter herdado do meu irmão. E o mesmo desprezo pela humanidade que você herdou dele também. Henrique largou a taça. Eu nunca quis destruir Rafael. Quis apenas provar que ele não era melhor que nós. Ele é... Não, ele só é mais fraco. E sabe o que o mundo faz com os fracos, Clara? Esmaga. Clara respirou fundo. Então vamos ver quem sobra em pé no final. O contra-ataque volta ao esconderijo. Camila preparava tudo para enviar os arquivos à promotoria quando Jonas entrou correndo. Ofegante, Camila. Eles sabem onde estamos. Como? Alguém vazou o endereço. Antes que ela pudesse reagir, o som de pneus e portas batendo ecoou lá fora. Homens armados se espalhavam pela rua. Camila agarrou a pasta e correu até a janela dos fundos. Jonas gritou, vai! Segurou eles! Eles! Ela hesitou. Não! Vai, Camila! Se eles te pegarem, tudo acaba! Ela correu escada abaixo, o coração disparado. Ouviu tiros, o som metálico de vidros quebrando, mas não olhou para trás. Saiu para a rua e sumiu entre as vielas. Com a pasta presa contra o peito, o futuro inteiro nas mãos, o sacrifício quando a polícia chegou, a casa estava em chamas. Entre a fumaça, encontraram um corpo caído, Jonas. Ele havia sido baleado, tentando impedir os capangas de Henrique. Camila, de longe, observava o fogo consumir o que restava da esperança. As lágrimas se misturavam à chuva que começava a cair novamente. Ela murmurou, eu juro, Jonas, ele vai pagar. A aliança seladana. Mesma noite, Clara apareceu diante dela, com o rosto manchado de sangue e medo. Henrique tentou me matar, disse, ofegante, mas não conseguiu. Camila a segurou pelos ombros. Então ele declarou guerra. Clara sentiu, com os olhos marejados. E a gente vai responder juntas, né? As duas se olharam, a tempestade refletida nos olhos. Atrás delas, o relâmpago cortou o céu como uma assinatura divina. 2 mulheres,
de mundos diferentes, agora ligadas por um mesmo propósito: derrubar o império que havia destruído tudo o que amavam. Epílogo do capítulo Enquanto. Isso, na prisão, Rafael olhava para o teto, sentindo o peso do ar. Algo no peito dizia que lá fora o mundo estava prestes a mudar, e que quando saísse dali, nada menos nem o amor, nem o sangue seria o mesmo. Ele fechou os olhos e murmurou, quase em prece: aguenta, Camila, o inferno ainda vai ter que nos engolir juntos. A noite descia pesada sobre a cidade. A chuva, que começara fraca, agora caía como um véu grosso, escondendo becos, rostos e pecados. No pequeno apartamento que servia de refúgio, Camila e Clara se encaravam em silêncio. Entre as duas, sobre a mesa de madeira, estava a pasta que continha não só provas, mas também a chave para abrir a porta mais sombria da família Moreira. Clara respirou fundo, os dedos apertando a borda da pasta. Eu nunca abri essas últimas pastas. Eram do cofre do meu pai. Henrique guardava cópias. Ele sempre dizia que algumas verdades são feitas para morrer com os donos. Camila franziu a testa. Então talvez seja a hora de matar a mentira Clara a olho. E pela primeira vez, os olhos dela tremiam. Você tem certeza? Você tem certeza? Depois de tudo que ele fez com Jonas? Sim. Eu não tenho mais nada a perder. Ela abriu o zíper com um som que pareceu ecoar como uma sentença. Os documentos proibidos dentro, havia papéis antigos, fitas, laudos médicos e fotos amareladas pelo tempo. Camila puxou o primeiro envelope e uma imagem caiu na mesa. Uma menina pequena, menos com olhos verdes familiares, nos braços de uma mulher pálida e rao fundo. Augusto Moreira Clara arregalou os olhos. Essa mulher... Camila sentiu o estômago gelar. É a minha mãe. Por um instante, o tempo parou. O barulho da chuva desapareceu. Só o som das respirações aceleradas enchia a sala. Não pode ser, sussurrou Clara. Camila pegou o documento anexado à foto. Um laudo de paternidade. Nome do pai: Augusto Moreira. Nome da criança: Camila Rocha. As mãos dela começaram a tremer. Isso é mentira, tentou dizer, mas a voz saiu trêmula. Isso tem que ser mentira. Clara fechou os olhos. Meu Deus, você é filha dele. Sangue e silêncio. Camila deu alguns passos para trás. Cambaleando, ela se apoiou na parede, sentindo como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Isso significa que eu é Rafael. Clara engoliu em seco. São irmãos? Meios irmãos? As palavras atravessaram o ar como lâminas. Tudo menos cada beijo, cada toque, cada olhar. Agora estava manchado por uma revelação que ela jamais imaginaria suportar. Camila gritou, empurrou os papéis no chão e se jogou contra a parede, soluçando. Clara tentou se aproximar. Camila, eu juro que eu não sabia. Sai de perto de mim. Ela berrou. Sai. Ela caiu de joelhos, os olhos marejados, as mãos tremendo no peito. A lembrança de Rafael, seus braços, sua voz menos, queimava agora como fogo proibido. A semente da maldade. Enquanto isso, Henrique sorria na sala luxuosa da mansão. Ele observava, por meio de um informante infiltrado, a tempestade que explodia entre as duas mulheres. Nada destrói mais rápido que uma verdade bem guardada. Menos murmurou, servindo-se de uísque. Ao seu lado, um dos capangas perguntou: vai fazer o que agora, chefe? Henrique acendeu um charuto. Esperar? Esperar? O amor deles vai se matar sozinho. Eu só planto a semente. Ele ergueu o copo. Família. Essa maldição deliciosa, rompimento Camila, desapareceu naquela noite. Clara vasculhou todos os cantos, ligou para conhecidos, foi à delegacia, menos nada. Ene quanto. Isso, Rafael. Ainda na prisão, percebeu algo diferente. Clara não aparecia há dias e o advogado chegava com cara tensa. O que aconteceu? Perguntou ele.
O advogado desviou o olhar. Nada que você precise saber agora. Não me esconda nada, Rafael. Talvez seja melhor assim. Ele agarrou a gola do terno do homem. Eu disse, me conta. O advogado suspirou, derrotado. Camila sumiu e ela descobriu quem é o verdadeiro pai dela. Por um instante, Rafael ficou imóvel. As palavras ecoaram dentro dele como trovões. O quê? O advogado hesitou. Augusto Moreira. Rafael cambaleou para trás, sentando-se na cama da cela. O coração disparou num ritmo irregular. Camila, a mulher que ele amava, era filha do homem que ele mais odiava menos e ao mesmo tempo seu próprio pai. Não, murmurou ele, a voz quase sem ar. Isso não pode ser verdade. Confrontou 2 dias depois. Clara conseguiu encontrá-la. Camila estava em frente ao mar, encharcada de chuva, com os cabelos desgrenhados e os olhos perdidos. Quando Clara se aproximou, ela não se moveu. Por que ele fez isso? Camila perguntou, sem olhar para trás. Augusto não foi um homem bom, Camila. Ele destruiu muitas vidas, inclusive a sua. Mas Rafael Andeus. Rafael, Clara, respirou fundo. Eu sei. Eu amo Clara. A voz dela quebrou. Eu amo alguém que eu não posso amar. Clara se ajoelhou ao lado dela. Amar não é pecado. O que ele fez foi e não é culpa sua. Camila virou-se lentamente. E como eu olho para ele agora? Como? Silêncio. A chuva respondeu por elas. Fúria em carne vivana, prisão. Rafael começou a mudar. O silêncio deu lugar à fúria. Ele passou a treinar, a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Não era apenas por Camila, menos era pelo pai, pelo sangue, pela maldição que corria em suas veias. Quando Clara foi visitá-lo, ele a olhou com olhos que não eram mais os mesmos. Por que você não me contou? Porque eu também descobri agora. Você devia ter me deixado apodrecer aqui sem saber. Clara tentou tocá-lo, mas ele recuou. Rafael, eu amava ela, Clara. Eu amava de verdade. As palavras saíram rasgadas, sem máscara. Ele encostou a cabeça contra as grades, tentando conter o grito que subia no peito. Henrique sabia menos, disse Clara, chorando. Ele sempre soube, então ele vai pagar. Rafael abriu os olhos. Não havia mais doçura, só determinação e ódio frio. Eu juro, ele vai pagar. Presságio Camila, sozinha, em um quarto de hotel barato, olhava para o teto. A chuva batia na janela como um relógio macabro. Ela sussurrou para si mesma: o que nasce de sangue não pode florescer no amor. Mas no fundo do peito havia algo que nem a verdade mais cruel conseguia apagar. O sentimento por Rafael. Um sentimento que agora era proibido. E do lado de fora, o mundo começava a se mover como peças de um tabuleiro mortal. Henrique ria. Rafael queimava por dentro e Camila estava despedaçada. O amor, que não devia existir agora, estava prestes a se tornar guerra. O dia amanheceu pesado, coberto por nuvens que pareciam arrastar o céu consigo. Na penitenciária estadual, o ar estava mais tenso que o normal. Guardas andavam de um lado para o outro, como se esperassem que algo ou alguém menos fosse explodir. Rafael sentia o presságio antes mesmo que o sol aparecesse. A conversa com Camila na noite anterior ainda pulsava dentro dele como uma ferida aberta. O passado havia se revelado, e junto com ele, a certeza de que o amor que dividiam era tão impossível quanto necessário. Mas a paz daquele instante não duraria muito. A invasão silenciosa, enquanto os agentes trocavam de turno, um carro preto entrou discretamente no estacionamento da penitenciária. Henrique Moreira, vestido com um terno escuro e um crachá falso, caminhava com passos medidos. Atrás dele, 2 homens disfarçados de oficiais de manutenção. No bolso do paletó, uma arma com silenciador. No rosto, o mesmo sorriso tranquilo de quem nunca perde. Ninguém mata um império. Rafael murmurou para si. Você apenas troca os nomes das ruínas.
O plano era simples e cruel: invadir, eliminar Rafael discretamente e fazer parecer um suicídio, mas Henrique não contava com uma testemunha que o esperava do outro lado do muro. O pressentimento de Camila não dormia há dias, desde que deixara o presídio. Algo em seu peito queimava menos, um medo que ela não sabia nomear. Ela tentara ligar para Clara, mas o telefone só caía na caixa postal. O silêncio da cidade soava como prenúncio, até que o celular vibrou. Uma mensagem anônima sem identificação. Ele vai morrer hoje. 16 horas, pavilhão B. Camila congelou. O sangue deixou seu rosto. Sem pensar duas vezes, pegou o casaco, a pasta de documentos e saiu correndo. Dentro das grades, Rafael foi chamado à sala de visitas novamente. Quando encontrou Clara. O rosto dela estava pálido. O olhar inquieto, Clara. Que aconteceu? Ela se inclinou sobre a mesa. Henrique descobriu tudo. Ele está vindo para te matar. Rafael prendeu a respiração. Como você sabe disso? Porque ele me mandou se despedir de você. O silêncio durou uma eternidade. Rafael se levantou, as correntes de seu tornozelo tilintando no chão. Então, é hoje. Clara segurou sua mão. Eu não vou deixar isso acontecer. Clara, se algo acontecer comigo, prometa que vai proteger Camila. Não fala assim. Promete. Ela fechou os olhos, as lágrimas escapando. Prometo. A confrontação, 16 horas. As câmeras de segurança captaram 3 homens entrando no corredor do pavilhão B. Nenhum deles constava na lista de visitantes. Um dos guardas tentou barrar a passagem, mas um tiro abafado o derrubou instantaneamente. Henrique caminhou sobre o sangue com calma. Como quem atravessa uma sala de jantar, o destino dele estava a poucos metros dentro da cela. Rafael ouviu os gritos distantes e soube. Não precisava ver para entender. Ele puxou a corrente que prendia seu tornozelo e, num impulso desesperado, conseguiu soltá-la da parede. O ferro rasgou sua pele, mas ele não sentiu dor, apenas a urgência. Quando Henrique apareceu na porta, o mundo parou. Papai ficaria orgulhoso de você, disse o velho com ironia. Um Moreira algemado, chorando por amor. Que espetáculo! Rafael o encarou, suado, respirando pesado. Você nunca entendeu o que é amor, Henrique. Henrique apontou a arma. Amor é fraqueza. O disparo ecoou. Pá! Mas antes que o som morresse, uma figura se jogou na frente. Clara, o corpo dela caiu nos braços de Rafael. O sangue escorria lentamente, manchando o chão de cimento. Não, Clara, Henrique deu um passo atrás, chocado. Eu não pretendia. Rafael levantou-se, os olhos ardendo. No movimento rápido, lançou-se sobre o tio. A luta foi brutal. Socos, gritos, o eco metálico da arma batendo contra o chão. Henrique tentou atirar novamente, mas Rafael conseguiu empurrá-lo contra as grades. A arma disparou uma segunda vez, menos desta vez, para o próprio peito de Henrique. O corpo do homem tombou, inerte. O som metálico do revólver batendo no chão foi o único que restou, o preço da redenção minutos. Depois, os alarmes soaram, guardas invadiram o corredor, encontrando Rafael ajoelhado ao lado do corpo de Clara. Ele olhou para o teto, o rosto coberto de lágrimas e sangue. Ela me salvou, murmurou. Ela pagou pelo que todos nós fizemos. Os guardas tentaram afastá-lo, mas Rafael permaneceu imóvel. Naquele instante, algo dentro dele quebrou para sempre. A chegada de Camila do lado de fora. Camila chegou exatamente quando as ambulâncias estavam saindo, empurrou os policiais, desesperada. Onde está ele? Um oficial a segurou pelos ombros. Senhorita, não pode entrar. Ele está vivo. O homem hesitou. Está, mas ferido, ela cambaleou até o portão e viu por um instante Rafael sendo colocado numa maca, algemado, com o rosto coberto de sangue. Os olhos dele se abriram brevemente e, ao vê-la, um sorriso quase imperceptível surgiu. Camila a grito, tentando alcançá-lo, mas os guardas a contiveram.
É, aqui. Eu estou aqui, Rafael. Ele quis responder, mas a máscara de oxigênio abafou as palavras. Mesmo assim, os olhos dele diziam tudo: eu te vi, eu te escolhi. Até o fim, o silêncio depois do Cauque Henrique Moreira foi declarado morto no local. Clara, levada em estado crítico, não resistiu no hospital e Rafael mais uma vez foi acusado, dessa vez de homicídio. Mas o país já não acreditava em manchetes. As provas que Clara e Camila haviam entregue começaram a circular. Jornais publicaram os crimes de Henrique, a corrupção da família, as fraudes nos contratos. O nome Moreira, antes sinônimo de poder, virou símbolo de decadência. Camila acompanhava tudo em silêncio, com o coração em ruínas. Ela havia lutado pela verdade. E agora só restava o vazio, epílogo do capítulo no pátio do presídio. Dias depois, Rafael caminhava lentamente sob o sol pálido. Um guarda se aproximou. Carta para você. Ele abriu o envelope. Era de Camila. Eu não sei se o amor que tivemos foi pecado ou redenção, mas sei que, por um breve instante, ele foi tudo o que havia de verdadeiro no meio da mentira. Onde quer que você esteja, Rafael, eu ainda acredito, mesmo que o mundo não acredite mais em nós. Rafael Sório, um sorriso cansado, mas real. Dobrou a carta, colocou no bolso e olhou para o horizonte. Pela primeira vez, o céu parecia limpo, mas o coração dele sabia: o preço da verdade é a solidão. 5 anos haviam se passado, 5 longos anos desde o dia em que o nome Moreira deixou de ser poder e virou ferida. O rio mudou, prédios novos, rostos novos, mas o mesmo ar de promessa quebrada flutuava sobre as avenidas. Camila Rocha agora vivia no interior, em uma pequena casa à beira-mar. Lá, o vento era o único que sabia seus segredos. Ela trabalhava como professora de crianças e, às vezes à noite, escrevia cartas que nunca enviava. Cartas para um homem que talvez nunca mais veria, o mar e a saudadera uma tarde de domingo. Camila caminhava pela praia, os pés afundando na areia úmida. Na mão, segurava uma das cartas antigas menos amarelada, já quase desfeita pelo tempo. Rafael, disseram que o tempo cura tudo, mas o tempo só me ensinou a lembrar sem me destruir. Ela leu em voz baixa, o olhar perdido no horizonte. O mar devolvia as palavras em sussurros, e por um instante ela jurou ouvir o nome dele no som das ondas. Mas era apenas o vento, ou talvez o coração, pregando peças de novo, a liberdade de Rafael na mesma tarde. Um homem saía pela primeira vez dos portões da Penitenciária de Segurança Federal. Rafael Moreira, mais magro, o cabelo agora grisalho nas têmporas, respirou o ar livre com uma calma que beirava a incredulidade. Clara estava morta. Henrique, enterrado como um fantasma, sem nome. E ele, absolvido tardiamente, inocentado por falta de provas e excesso de culpa, o mundo seguiu em frente sem ele. Mas havia uma promessa que o tempo não apagou no bolso interno do casaco. Ainda guardava a última carta de Camila, menos aquela que recebeu 5 anos antes, quando o mundo ainda sangrava. Se um dia você sair daí, procure o mar. É lá que eu volto a ser quem sou. O reencontrou Camila, estava recolhendo conchas quando sentiu uma presença atrás dela. Um ruído de passos lentos, o som de respiração contida. Ela se virou e o tempo parou. Rafael estava ali, o rosto mais velho, o olhar mais profundo, aquele olhar que ela achou que nunca veria de novo. Ninguém disse nada por alguns segundos, apenas o vento passava entre eles. Como testemunha silenciosa, pensei que nunca mais fosse te ver. Ela murmurou, Rafael Sório, um sorriso triste e sereno. Eu pensei que não merecia te ver. Camila se aproximou, o coração acelerado. Você nunca teve culpa, Rafael. Nenhum de nós teve. Foi o sangue. Foi o passado que errou por nós. Ele a observou, os olhos marejados. E o que fazemos agora, depois de tanto silêncio? Ela respirou fundo. A gente recomeça do nada, se for preciso,
Por um momento, ele quis acreditar. Mas a vida o havia ensinado que o amor também tem cicatrizes que não cicatrizam, Camila. Ele sussurrou: "Você ainda acredita no amor que não devia existir?" Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca deixei de acreditar. Eu só aprendi a perdoar. O impossível, o passado, se despede eles, caminharam pela praia até o entardecer." Camila contou sobre Jonas, sobre as crianças da escola, sobre como às vezes acordava com medo de voltar a amar. Rafael falou do tempo preso, das cartas que escrevia e nunca mandava, das orações sem fé que faziam o tempo andar. No fim, sentaram-se sobre uma pedra e ficaram em silêncio, observando o sol mergulhar no mar. Nenhum dos dois tentou transformar aquele momento em promessa. Não havia mais para sempre. Só o agora. E o agora era o bastante. Camila encostou a cabeça no ombro dele. O que vai fazer daqui para frente? Viver sem nome, sem império. Sou Bieber. Então me deixa te ensinar como se faz isso. Rafael riu, um riso leve, o primeiro em muitos anos. E naquele instante entendeu que talvez o amor verdadeiro não fosse o que salva, mas o que resta de pé depois de tudo desabar. Epílogo: o amor que não devia existir alguns meses depois. Na cidade, começaram a circular boatos sobre um casal misterioso que vivia perto do mar. Ela, uma professora gentil, ele, um homem silencioso, que consertava barcos e escrevia nas madrugadas. Ninguém sabia seus nomes. Mas às vezes, quando o vento soprava forte, alguém jurava ouvir o som de duas vozes rindo juntas, misturadas ao barulho das ondas, e quem ouvia com o coração dizia que o mar sussurrava uma frase antiga: o amor que não devia existir. Foi o único que sobreviveu.